Muito bem, gente, vamos examinar o panorama de mercado visto do dia 24 de 2 de 2026. Eu sou o professor José Roberto Seculato, professor aposentado da USP como professor titular e ainda professor titular da PUC São Paulo. Fui do mercado financeiro durante muitos anos e estive de férias desde o mês de outubro. Então, esse é o primeiro panorama de mercado de 2026. Eu fiz aqui um levantamento no governo Dilma, como é que foi o PIB, e aí não tem jeito, né? Com um PIB desse jeito e com uma inflação desse jeito, vocês podem esperar o que aconteceu, né? Quer dizer, a Dilma teve vários problemas e acabou num impeachment, certo? A taxa Selic estava, olha, extremamente alta, tá? E aí o governo teve dar uma melhorada, né? Então o PIB começou a virar positivo, o PIB da hora de 1, tá? A inflação entrou um pouco mais nos eixos, aumentou a Selic e começou uma taxa real positiva. Olha aqui, uma taxa real forte. Veja que a Dilma tentou aqui fazer uma taxa real forte e não conseguiu nada. Quer dizer, por causa dos efeitos exatamente de inflação e PIB claramente decrescente, certo? E aí veio o governo do Bolsonaro. O governo do Bolsonaro teve problemas aqui, ó. Qual é o grande problema que ele teve em 2020? É a Covid. Esse problema atingiu esses 2 anos. Olha. Esses 2 anos aqui são 2 anos complicados. São os anos da Covid. E dá uma olhada que a inflação, à medida que a Covid, né, ela acabou entrando em evolução, né, dentro do processo no Brasil, né, aumentando o volume violento, né, de vítimas, tá certo? O que aconteceu? Criou-se um mínimo para todo mundo, na faixa de R$600, ou seja, monetarizou a economia, botou dinheiro na economia, e quando você bota dinheiro na economia, as pessoas saem comprando e geram o quê? A tal da inflação, tá certo? E vejam aqui um efeito interessante. Olha a taxa Selic. A taxa Selic baixa, tá certo? Tá? A taxa Selic baixa não inibe o quê? O consumo, ou seja, não adianta aplicar no título do governo, por quê? Porque não está pagando uma taxa boa. E tanto é que a rentabilidade foi o quê? Negativa nesse período. Taxa real negativa. Taxa real negativa, o pessoal tira o dinheiro e vai gastar. O pessoal tira o dinheiro e gastar, gera o quê? Gera a inflação. Tá? Bom, no ano de 2022, o último ano do governo, tentou se colocar as coisas mais em ordem, já há uma recuperação do PIB, está sendo ainda uma inflação melhorando, né? Uma faixa alta, na faixa quase 6, mas é melhorando, e graças a quê? A uma puxada na taxa Selic. Tá? Esse é o período do Roberto Campos. O Roberto Campos é esse período aqui. Ele pega 2 anos aqui, 2 anos do Bolsonaro e 2 anos do Lula. Aqui ele não teve jeito, né? Já pegou a coisa andando, então taxa real negativa, né? Taxa Selic baixa, tá? E a partir de 2023 você começa a ter, primeiro, um crescimento do PIB, tá? Então o PIB vem crescer aqui 2030, né? Nós temos um problema, que é o efeito laranja, né? O efeito laranja, né? Que deu uma mexida nos 50%, né? De taxa de importação que os Estados Unidos impôs para a gente, certo? Na hora que ele impôs essa taxa de juros, o que aconteceu? O nosso PIB teve uma reação negativa. Isso aí foi no começo do ano, uma reação negativa, mas sempre conseguimos chegar a 2,30. Tá? Uma inflação, né? Na faixa de 4,60, aqui dentro da média, né? Caindo para a média, para 4,5. Tá? E claro que aqui vocês podem ver o efeito, né, da subida da taxa de juros. E há um limite de 15%. Olha a taxa real aqui, dá uma olhada na taxa real. 10% em 2025. 10% em 2025, vocês vão descobrir que é muita coisa. Tá?
Quais são as previsões para 2026? Tá? 2026, né? 2026, as previsões que o mercado faz é de 1 a 2 em termos de PIB. Eu acho que dá 3, tá? A minha previsão é uma faixa de 3 até 3,5 podemos chegar, tá? Professor, é demais, tá bom. Então de 2,5 a 3,5 para falar assim, acertei. Bom, inflação. A inflação para mim é a inflação, então é PIB, tá certo? A inflação para mim, tá? O país, ele anda numa inflação na faixa de 4 a 4,5, ele vai bem, tá? Então, esse território eu estou achando que está baixo, acho que 4 é um número bom, então para mim o número 4 deve ser leal, 4,2, 4,3, mais ou menos parecido com isso daqui, ó, mais ou menos parecido com isso daqui. Agora, aqui está a questão, né? A queda da taxa de juros. Então há uma ideia, né, de que o Galípolo, que já está há 2 anos, compra 2 anos, vai ficar mais 2, né? Portanto, ele vai ficar 2027 e 2028 com o novo presidente da República, né? Que a gente não sabe quem vai ser. O Galípolo, eu acho que ele quer fixar a taxa real aqui em 6%. Paga uma taxa real de 6%. O Brasil é um país de risco de 6%. Veja, nós estamos só de reservas. Nós temos 375 bilhões de dólares. Então, se não tem uma reserva dessa ordem de grandeza, eu acho que dá para segurar a taxa real, quer dizer, o risco do Brasil na faixa de 6%. Tá? Então, eu diria o seguinte, se não está aqui com 15, ele já está passando 3 meses, março, né? Ele vai chegar em março com 15. Então aqui que ele vai começar a cair. Então do 15 vai para quanto? Do 15 ele vai para 14,5. 14,5, depois 3 meses vai para quanto? Vai para 14. Pô, até chegar na faixa de você conseguir uma taxa, a previsão de 11,75 no período, tá? Porque essas taxas aqui são taxas no período, tá certo? Chegar a 11,75 vai chegar aqui com uns 9, eu não acredito nisso, tá? Então, eu acho que esse número aqui não está batendo, então, se ele continuar nessa velocidade, isso daqui vai dar na faixa dos 12% no ano, 12,5, tá certo? E que vai estar muito acima dos 4 da inflação, né? Tá certo? Vai estar quase 8 de juros reais. Tá? Então, continuo achando que está muito alto. Então, eu acho que a previsão do próximo ano está dentro desse desenho aqui, na faixa de 12 de Selic, então aqui 12,5 na Selic, eu acho que é mais alta. A inflação eu acho que é na faixa de 4,2, acho que é mais alta. E eu acho que tem que achar um jeito, né, de aqui continua uma taxa alta, né, quase 8%. Bom, só para observar, tá? Você fala assim, melhorou o governo Lula, né? Melhorou o governo Lula. Não, as coisas não são assim, sempre tem os efeitos da forma que cada um conduz, mas há de convir que nós temos uma grande vantagem nesse período Lula, que foi o preço do quê? O preço do dólar, né? Certo? Nós temos o dólar, hoje está 5,16. 5,16, quer dizer, nós tivemos um dólar aqui que deu uma subida logo no começo do governo, está controlado aqui, deu uma pancada aqui no finalzinho de 24, bateu 6,30 e de lá para cá caiu violentamente, então na faixa de 5,13. Esse dólar, nessa conjuntura, ajudou a gente nessa inflação de 4,26 e está se mantendo assim. Então, nós estamos numa conjuntura, quando você fala assim,
O Brasil vai, não, o Brasil não está legal. Não, o Brasil, comparativamente aos demais países do mundo, está razoável, está uma economia razoável, certo? Ou seja, há uma parte de benefícios aí que está andando, que satisfaz razoavelmente, mantém o desemprego na faixa só de 5,7%. Você pode falar, mas a medida é o 5,7%, mede desse jeito, acho que não está certo. Bom, mas quando era 13, media do mesmo jeito. Quando o desemprego era 13, media do mesmo jeito. Quando o meu desemprego era 20, a minha régua era a mesma. Com 13, a régua é a mesma. Não, com 5,7%. Desemprego, a régua é a mesma. Quer dizer, se você estiver medindo com a mesma régua, você pode considerar que há uma melhora, então, bastante razoável em termos de desemprego. Então, nós temos algumas condições que foram privilégios, quer dizer, por coisas que aconteceram no mundo que ajudaram o governo Lula de uma forma geral, certo? E aqui no Brasil as coisas foram se adaptando com todos os problemas políticos que nós passamos até o final do ano de 24, começo de 25. Tá bom? Então a perspectiva para mim, para o ano que vem, é PIB na faixa de 3%, né? Eu acho que o 3% do Brasil vai dar mais ou menos assim, meio que por inércia, tá? Mesmo esse ano aqui, ó, um PIB de 2,3%, porque, pô, tomou uma porrada de 50% do efeito laranja, ficamos parados, não vamos exportar, está tudo, agora daqui para frente, né, o Brasil se ferrou. E depois se acertou, as coisas foram entrando nos eixos, acabamos fazendo um PIB na hora dessa, ele não está fechado, mas deve ser dessa ordem de grandeza, tá bom? Semana que vem a gente volta e pode falar um pouquinho mais sobre tudo isso. Prazer em estar de novo com vocês. Um abraço a todos.